Você tem que o bicho de lá, não? Ali, né? Quem você fica? Não, é a Você que é professor, Tá bom. mas Eu fico não com há medo de... controle, que eles só vão fazer pontual. Sim, faça, se tiver que fazer almoço, faça. E não se preocupe, fica à vontade. Qualquer coisa, se você quiser falar daqui, Ah, é? caso você goste de falar, Talvez seja bom para eu olhar aqui, né? E aí eu consigo assim. muitos preferem assim. Eu particularmente gosto, eu não gosto de ficar sentado, não. Eu falo que deixa. Mas isso aqui, vai ser aqui, fica bem aqui. Pode ser, Controla, né? Eu só vou pedir ajuda lá pro pessoal do vídeo para ver como é que funciona. Mas eu uso aqui, ó. Ah, É, não precisa. Você que sabe. Se fosse Né? E eu dou por aberto esta sessão, os trabalhos do evento. Quero pedir desculpas pelo pequeno atraso e também pela mudança de auditório. Eu sei que isso traz algum inconveniente, mas tendo em vista que o número de inscritos superou a lotação do auditório em que seria realizado o evento, o auditório do desembargador Paulo Roberto Leite Ventura, que é para 85 pessoas, preferimos dar maior conforto aos interessados, aos inscritos, num auditório maior do que usar salas de videoconferência, até porque presencialmente é sempre melhor estarmos com os palestrantes, os debatedores, enfim, é o contato pessoal e visual que dá a esse tipo de evento uma maior graça, uma maior facilidade e até de participação, nos sentimos mais presentes. A virtualidade, ela existe, ela facilita em muita coisa, ela colabora, mas ela não supera o contato direto. Então, isso aí causou um certo transtorno, algumas pessoas tiveram que se deslocar. Quero brindar a todos e dizer que a obrigação de um fórum da Escola da Magistratura tem por escopo principal a reflexão sobre os temas daquela área em debate. Nossa área de penal e processo penal, evidentemente, tem que se preocupar com as inovações legislativas. E, recentemente, a Lei 13.491, lei federal, passou a viger e trazendo mudanças. É claro que é uma lei, aqui vai ser colocado isso, que teve um primeiro objetivo em relação às Forças Armadas em missões oficiais próprias da polícia ostensiva, mas também há o ingresso de uma nova norma que altera a questão da competência da Justiça Militar, porque se refere aos crimes propriamente militares. Então, essa é uma mudança que precisa ser refletida em razão das consequências que ela trará, notadamente para aqueles que lidam diretamente com a matéria militar, no aspecto penal e processual penal. Então, para isso, nós entendemos de convidar um profissional que bem conhece a matéria e que teve uma participação direta na elaboração da lei, também na sua contribuição, que é o professor Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, que é do Rio de Janeiro, mas para nós é uma grande satisfação ele estar mais uma vez entre nós. Eu fui membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele foi membro do Ministério Público em Minas Gerais, e hoje ele preside o Tribunal Militar de Minas Gerais. O Rio de Janeiro, eu até afirmo isso, infelizmente não tem ainda um tribunal recursal militar. Deveria ter, a modelo de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, mas não tem. E temos apenas uma auditoria militar, temos até um dos debatedores, é a juíza titular da nossa auditoria militar. E o professor Fernando, ele vai trazer as suas reflexões sobre esse tema. O convidamos não só pelo seu histórico
rapidamente quero fazer logo a leitura do seu currículo. Graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, a sua experiência sempre na área de Direito, ênfase no Direito Penal, Direitos Humanos e Direito Ambiental, onde atuou como promotor nesta área, e principalmente desenvolvendo estudos no Direito Penal Militar, Direito Penal Ambiental e Direito Penal Econômico. E eu fui brindado com a sua parte geral, mais uma edição da sua obra, também já tem a parte especial, Crimes contra a Administração Pública e Crimes contra a Pessoa, né, que já está na 9ª edição. Professor associado à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, especialista em Filosofia, com pós-graduação lato sensu pela mesma universidade, já concluiu o doutoramento no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e, como eu disse, juiz civil porque oriundo do Ministério Público, do 5º Ministério Público, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ocupando essa vaga destinada ao 5º Constitucional do Ministério Público. Na mesa, além do professor Fernando, a quem eu vou logo conceder a palavra, estão o vice-presidente do nosso fórum, o desembargador Marcos Chute, está o desembargador federal Abel Gomes, do Tribunal Federal da 2ª Região, a magistrada juíza Alessandra Bilac Pinto, também membro do nosso fórum, e os 3 debatedores, o desembargador Luiz Noronha Dantas, o promotor de justiça Décio Alonso Gomes, que é da Auditoria Militar, e a juíza titular da Auditoria Militar, Ana Paula Figueiredo. Depois, quando iniciarmos os debates, eu falarei sobre um pequeno resumo de cada um. Assim, vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu concedo a palavra ao doutor Fernando, mais uma vez agradecendo o espaço na sua agenda para nos brindar e refletir sobre o tema. Por favor, fique à vontade, professor. Bom dia a todos. Eu queria, não sei se está funcionando aqui, eu queria, na pessoa do desembargador Moinhos, cumprimentar a todos da mesa e agradecer essa oportunidade, que me parece ser muito especial, de fazer primeiras reflexões. A lei é muito jovem, né? E tem uma repercussão tão ampla que nós vivemos ainda primeiros momentos, né? E apresentar, então, algumas, digamos, premissas de raciocínio. Eu não tenho muita pretensão de resolver problemas, mas talvez provocar um pouco mais. E, nessa perspectiva, já não digamos assim, demorando, né, a iniciar, eu queria pedir, digamos, licença para usar um PowerPoint ali, de modo que talvez pudesse ser mais fácil. Não sei se ali poderia diminuir aquela luz, né? Não sei se ajuda. Haverá sim, professor. Isso, só ali, talvez. Ótimo. Perfeito. Eu já conto com a ajuda do desembargador Moinhos na apresentação, porque quando explica que eu não sou militar, e, na verdade, eu não fui militar, nunca servi o Exército, por exemplo, talvez isso faça compreender a minha maneira de pensar, que é um pouco diferente do que eu encontrei tradicionalmente no ambiente de justiça militar. E daí vocês possam dar um desconto para as provocações que eu pretendo fazer nesse momento, né? Então, como juiz civil, espera-se que eu tenha uma visão de quem, digamos, trabalhou no Ministério Público e na magistratura com uma lógica que não foi formada no âmbito de uma instituição militar, né? E talvez fosse interessante também pontuar que essa é uma alteração que, na organização judiciária de Minas Gerais, é muito importante,
porque lá nós temos uma justiça especializada e a estrutura que ela possui é muito, muito boa. Então, nós tínhamos uma subutilização dessa estrutura e havia um incômodo. Quer dizer, em primeiro grau são 3 auditorias, 6 juízes, são 10 servidores em média por auditoria. Acho que eu tenho que explicar um pouco isso, né? E temos um tribunal. O tribunal, então, tem 7 juízes, são 3 juízes civis, um oriundo do Ministério Público, sou eu, um da advocacia, o 5º da OAB, um juiz de carreira, que é promovido, e 4 juízes coronéis da ativa. E esses juízes coronéis da ativa são 3 da Polícia Militar e 1 do Bombeiro Militar. E é claro que a influência da instituição militar é muito presente numa estrutura que é assim, e é diferente do Rio de Janeiro, em que os recursos vão para uma Câmara onde todos são juízes, ou são magistrados civis, desembargadores civis, né? E eu não estou fazendo crítica aos militares, eu digo que a estrutura é diferente. E para dar um exemplo, talvez marcante, quando eu fui tomar posse como juiz civil, fui aos departamentos de pessoal e fui ao departamento de pessoal do Ministério Público. E quando eu estava na porta, já indo embora, tinha assinado os documentos, uma mocinha muito simpática falou assim: "Ei, moço", eu fiquei até feliz com o moço, "o senhor tem carteira de promotor?" Eu falei assim: "Tenho. Eu até não costumava andar." Ele falou assim: "Não, o senhor me devolva." E ela me tomou a carteira. E eu percebi que, a partir daquele momento, eu não era mais promotor de justiça. Só que os juízes civis do Tribunal de Justiça, os juízes militares do Tribunal de Justiça Militar são militares da ativa. São coronéis da ativa, que fazem os julgamentos de fardão. Então, é claro, eles têm uma vinculação muito grande com a instituição militar, tem toda a formação. Então, é natural que tenhamos pensamentos diferentes, né? E a ideia é que esse colegiado possa construir melhores respostas, porque vai unir a experiência dos militares com a experiência também dos juízes civis. Quer dizer, o ponto de vista complementar que ali se forma, não é? Quer dizer, o colegiado tem essa característica para que a gente possa construir as melhores respostas. E também, no que diz respeito à especificidade de Minas, eu acredito que aqui não exista esse problema, nós resolvemos, com essa lei, problemas importantes que dizem respeito à unidade de julgamento de um mesmo fato. Isso, com certeza, acontece aqui. Então, numa só abordagem policial, eu tenho parte sendo examinada na Justiça Militar e parte sendo examinada na Justiça Comum, e muitas vezes o militar sendo condenado 2 vezes, porque uma mesma conduta é entendida como tortura na Justiça Comum e como lesão corporal na Justiça Militar, e ele tem a dificuldade de se defender nas 2 justiças especializadas. E, afinal de contas, é um contexto só, é um contexto fático só. E nós vamos avançar na perspectiva de exame desse único contexto. Mas não é só isso. Em Minas Gerais, as 2 justiças são tão próximas, mas têm dificuldade de comunicação. Na sexta-feira, última, eu assinei um termo de adesão ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada. Veja, isso agora, do Conselho Nacional de Justiça, para que as penas aplicadas na Justiça Militar sejam administradas num sistema único, de modo que nós possamos fazer a unificação das penas, porque o militar recebe 20 anos de condenação por um homicídio, em tese, na Justiça Comum, e a Justiça Militar não sabe. E quando ela não sabe, existe toda uma série de problemas. Quer dizer, nós vamos definir benefícios e
e conceder liberdades, sem saber o que acontece na justiça comum. Então, quando nós reunimos na justiça militar a maior parte, digamos, dessas situações de imposição de pena, nós vamos ter a facilidade na gestão. Agora, ainda fica a questão do homicídio. Quer dizer, em Minas Gerais, nós precisamos ter uma comunicação da justiça militar com a justiça comum, porque penas importantes são aplicadas, vão passar a ser aplicadas, continuar sendo aplicadas na justiça comum, e é necessário fazer a unificação. Bem, eu imaginei de fazer algumas transparências e pensei que tem um limite, quer dizer, são tantas as questões, e como eu não vou conseguir enfrentá-las todas, e também as reflexões são iniciais, a ideia é ir o que for possível avançar. E aí, o desembargador, por favor, me avise quando eu já estiver falando demais. Mas a minha preocupação foi, digamos, enfrentar as questões mais urgentes e de estrutura. E aí, a primeira preocupação com a crítica da inconstitucionalidade da nova lei. E dois argumentos estão sendo muito, digamos, utilizados, e me parece que eles não nos permitem chegar a essa conclusão de inconstitucionalidade. O primeiro deles diz respeito à violação do artigo 56 da Constituição, porque não teria ocorrido discussão sobre a alteração do inciso 2º, que define, então, do artigo 9º, que define crimes militares em tempos de paz. E a amplitude dessa alteração exigiria uma ampla discussão na sociedade, e, segundo muitos, isso não aconteceu. Bem, o que o argumento desconsidera é que um tema pode ser debatido na Casa Legislativa por meio de projetos distintos. Existiam vários projetos tramitando, e a discussão ocorreu no âmbito de vários deles. E eu queria chamar a atenção para o projeto que tem início no Senado, projeto de lei do Senado, PLS 132, que inicia até por um senador de Minas, então o senador Arlindo Porto, e ele inicia em 2000, e o texto que foi enviado à Câmara naquela ocasião, ele já continha a alteração no inciso 2º. Então, podemos dizer que discutimos isso há pelo menos 16 anos, 16, 17 anos. Esse projeto chega na Câmara e recebe, então, o número de 2014, e em 2003 inicia-se na Câmara essa discussão. Esse projeto não estava sendo, digamos assim, debatido recentemente, e pela necessidade de utilizar as estruturas que são disponibilizadas aos estados que têm Tribunal de Justiça Militar e Justiça Militar, os três presidentes, então, identificaram um projeto, foram, então, à Câmara e, na interlocução, esse projeto foi aprovado na CCJ da Câmara e foi a plenário. No plenário, surgiu, então, o outro projeto, que teria agora iniciado na Câmara, que é o PL 5.766, que copiou a primeira parte do projeto 2014, não copiou a parte que tratava do CPPM, no Código de Processo Penal Militar, e incluiu um artigo limitando a vigência a 31 de dezembro de 2016. Bem, quando esse projeto é aprovado e, de certa forma, prejudica o 2014, nós desanimamos, né? Diz assim, meu Deus, mas vamos trabalhar por uma construção que vai durar menos de 6 meses, ela vai trazer muito mais problema do que nos ajudar. Então,
foi para o Senado e nós, de certa forma, não participamos. O ano passou, 2017, e aí nós então tivemos essa, digamos, surpresa, de certa forma, de que o projeto foi aprovado com o veto do artigo que trazia a limitação da vigência. Mas, percebam, no âmbito do projeto 132, 2014, muitas foram as oportunidades de discussão e eu participei de uma audiência pública na CCJ, que teve, digamos, ampla possibilidade de debate, e o tema especial de atenção foi a modificação do inciso 2º. Bem, então, não dá para aceitar o argumento de que não houve a discussão. Resta o outro argumento de que o veto do presidente da República teria descaracterizado a lei e que teria sido inconstitucional, porque não basta impedir o presidente de vetar parte de um dispositivo. E aí o argumento Temer versus Temer. No livro Elementos de Direito Constitucional está escrito que ele não pode vetar um dispositivo inteiro que altere a característica da lei. Mas percebam, essa discussão ocorre em outubro de 2017. O artigo ao qual estamos, digamos, refletindo, ele limitava a lei, a vigência da lei em 2016. Então, me parece que o próprio professor Temer chegaria à conclusão de que se a ideia é conduzir o argumento pelo eixo da lógica, não faz nenhum sentido sancionar uma lei cujo prazo de vigência já passou. Já não tem a menor capacidade de produzir efeitos. Como se sanciona uma lei que tinha vigência até o ano passado? Então, me parece que isso é tão ilógico que a única resposta seria vetar o artigo. E é claro que essa foi uma, digamos, opção do legislador, da Câmara, perdão, do Senado, que, percebendo que uma alteração do projeto levaria ao retorno à Câmara, falou, não, isso aqui vai ter que ser vetado mesmo, vamos encaminhar. E o Senado, ao encaminhar e aprovar, claro, né, a proposta e encaminhar ao presidente, sinaliza que quer que ocorra a mudança. Então, não é possível conciliar as duas situações. A manifestação de que quer a alteração com uma vigência que já passou. Parece que é razoável chegar à conclusão de que, pela lógica, o presidente só teria duas alternativas, ou vetar a lei inteira, ou vetar o artigo. Mas vetar a lei inteira iria contra a manifestação de aprovação do Senado, que disse, nós queremos a mudança. Bem, e ainda há um argumento que me parece ser bastante importante, que diz que estabelecer um juízo para as Olimpíadas, ou período das Olimpíadas e Paralimpíadas, seria inconstitucional, porque estabeleceria uma lógica de exceção. Quer dizer, um juiz e um tribunal de exceção, a própria Constituição diz que não é possível, então, outro argumento para dizer que o veto seria obrigatório. Bem, essa primeira preocupação, acho que não justifica perder mais tempo nessa reflexão, e o que nos apresenta de interesse no contexto da Justiça Estadual é essa modificação que, no inciso 2º, inclui crimes previstos na legislação penal. Então, a redação anterior dizia os crimes previstos nesse Código, crimes militares em tempos de paz, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, e isso não fala de trazer mais crimes, mas apenas de dizer, olha, é irrelevante se há a mesma previsão na legislação comum. E a nova redação inclui todos os crimes previstos na legislação penal. Eu confesso que, animado pela mudança que poderia
fazer a minha estrutura ser mais útil. E agora nós estamos até com essa questão, né? Estudos dizem que nós gastamos mal, né? Gastamos muito, né? Então, há muito dinheiro envolvido nisso, né? Uma estrutura excepcional da Justiça Militar de Minas Gerais, produzindo muito pouco. Então, eu achei que era um momento maravilhoso para se defender o aumento de competência. Mas o que eu fui perceber depois é que a mudança, ela é numa norma de natureza penal. E hoje se fala muito, né? Mas são normas híbridas, porque ela é de natureza penal e também processual. Bem, vamos olhar com mais calma. Ela está no Código Penal Militar. E para que haja a repercussão processual, eu necessariamente preciso fazer uma mudança na natureza do crime que antes era considerado comum e passou a ser considerado militar. E é claro, daqui para frente não tem dificuldade nenhuma. Daqui para frente está literal ali, são incluídos na competência da Justiça Militar os crimes previstos no Código Penal Militar, no Código Penal Comum e na legislação extravagante. Mas o interesse são os feitos em andamento, os inquéritos e os processos em andamento. E aí, essa vontade de ter mais processos fez com que o olhar sobre o aspecto processual acabasse ofuscando a natureza essencialmente material dessa disposição e a necessária vinculação entre essas duas perspectivas. Ou seja, para que se possa fazer uma aplicação retroativa desta disposição, é necessário que a gente respeite toda a lógica de uma lei penal posterior que não pode retroagir para prejudicar, não é? Mas pode retroagir para beneficiar. E se retroagir, ou seja, se nós entendermos que é possível aplicar a nova construção aos crimes cometidos ao tempo de uma outra construção, nós vamos ter que submeter todo o conjunto de regras daquela nova perspectiva, sem prejudicar os direitos daquele que cometeu o fato numa outra lei, na vigência de outra lei. Tentar mostrar isso um pouco melhor, e ficou um pouco escuro, mas agora é momento de dar nome às coisas, né? Então, se nós percebermos que o Código Penal Militar traz crimes militares antigos, né? Porque a gente está falando de sucessão de lei material no tempo. E agora, crimes novos. Crimes novos que têm duas fontes, ou, na verdade, diversas fontes, mas em grupos, né? Uma fonte de conhecimento no direito codificado, no Código Penal Comum, e outra nas legislações, nas diversas leis extravagantes. Eu vi a expressão crimes militares por equiparação. Eu não acho uma boa ideia, eu acho que não são equiparados a militares. O artigo 9º diz que são crimes militares em tempos de paz, então não tem equiparação, definição. A melhor, digamos, denominação me parece ser crimes extravagantes. E essa ideia do extravagante agora é um pouco diferente, né? Extravagante é o Código Penal Militar. Então, crimes do Código Penal Militar e crimes extravagantes. E esses extravagantes incluem os previstos no Código Penal Comum. E, sinceramente, não é defendendo a minha justiça, mas vejam como o Código Penal Militar é distante da realidade. O Código Militar não prevê o aborto, por exemplo. Não estou falando nem de crimes recentíssimos, né? O feminicídio, nem chega nesse ponto.
o Código Militar não previa o aborto porque, em 1969, as mulheres não ingressavam nas Forças Armadas. Então, não havia essa preocupação, né? Então, hoje podemos dizer que o aborto é um crime militar extravagante. Só que nós vamos pegá-lo lá no Código Penal comum. E percebam a lógica que orienta o meu raciocínio. Eu agora tenho uma sucessão de leis penais, um crime militar novo, que, não tendo paralelo nos crimes previstos no Código Penal Militar, não me traz dificuldade nenhuma. Crime novo. E nesse crime novo eu então vou agregar. A dificuldade está quando eu tenho igual definição, né? Quando eu tenho a mesma definição no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, como é que a gente vai fazer, né? Bem, eu acho que nós temos que trabalhar na perspectiva de conflito aparente de normas, e esse nunca foi um tema fácil, né? A gente tem algumas orientações, mas são orientações argumentativas, né? E os crimes militares, eu transcrevi ali as alíneas, só para que todos nós pudéssemos nos lembrar que a tipificação do crime militar é um pouco mais complexa, né? Porque matar alguém nas condições do artigo 9º. Então, isso faz parte da definição, não é simplesmente matar alguém, não é? E aí, dentre aquelas, né, são todas vinculadas ao interesse de preservação da qualidade dos serviços prestados pela instituição militar. A que mais chama atenção é por militar em serviço, não é? Então, isso faz parte da definição do crime militar. Então, para tipificar, eu preciso fazer essa combinação. É matar alguém, sendo que o autor é militar em serviço. É uma das hipóteses ali do inciso 2º do artigo 9º. Bem, então nós temos esse contexto de crimes novos e crimes antigos. E alguns desses crimes novos não têm nenhuma correspondência. Então, nós estamos agregando novas perspectivas. E, sinceramente, a sensação que eu tenho é que eu não consigo vislumbrar, num primeiro momento, aonde isso pode chegar. Ontem, na verdade, antes de ontem, né, eu acompanhei o evento, mas eu fiz uma participação na segunda-feira. O professor Renato Brasileiro, que é promotor de justiça militar, disse assim, não, mas algumas exceções a gente tem que fazer ali, e ele, com muita razão, disse assim, não incluem nesses crimes novos crimes que são da competência de outras justiças, e isso está muito claro, como, por exemplo, a justiça eleitoral. E aí, se o moço é militar e está tentando ser candidato, ou seja, qualquer situação que encosta na justiça eleitoral, claro que não chega ali, o alcance não vai até esse ponto, mas ele diz assim, e também não quando nós tivermos a definição de competência em outras leis. E aí eu fiquei meio na dúvida, não me convenci. Porque ele usou os exemplos da lavagem de dinheiro e dos crimes contra o sistema financeiro. Claro, se o crime é de competência federal, está na Constituição. Não é a lei infraordinária que vai mudar essa competência. Se é da competência da Justiça Eleitoral, federal, não tem. Mas na lavagem de dinheiro, em que talvez seja possível pensar em que o indivíduo comete a corrupção, se utilizando, claro, das possibilidades oferecidas pela instituição, e depois, também com esses instrumentos, faz ocultação, colocação, não sei o quê. Eu confesso que, como estou correndo, não tive tempo de examinar, não lembro que na lavagem de dinheiro esteja prevista a competência da Justiça Federal. E se tivesse só lá na lei de lavagem de dinheiro, eu teria um problema, porque são duas designações em lei. Porque, quando é na Constituição, não tem dificuldade nenhuma. Então, é claro que a Constituição divide a questão que é da competência da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal e da Justiça Militar. Agora, a lei não pode dar um drible, né, nessa história e fazer com que algo mude do plano normativo constitucional. Mas, então, nós temos que perceber até onde isso pode ir
na perspectiva dos crimes novos que não têm nenhuma previsão no Código Penal Militar. Porque, de uma hora para outra, nós estamos falando de incluir a legislação penal toda, né? Crimes previstos na legislação penal toda. Bem, quando nós tivermos igual definição, nós vamos ter que aplicar a ideia, não é, de concurso aparente de normas. Então, todos são militares. O crime previsto no Código Penal comum também vai ser militar, se praticado naquelas alíneas, né, nas circunstâncias definidas nas alíneas. Então, nós temos que resolver problema de sucessão de leis no tempo. Porque quando nós vamos pensar assim, o latrocínio está previsto nos dois. Mas só que o latrocínio no Código Penal comum é hediondo. E lá no Código Penal Militar, não. Então, a inovação ocorreu, não é? Ocorreu inovação. Não é a mesma coisa. Porque um tem uma natureza, outro tem uma natureza mais grave, mais importante. Tem uma série de consequências que decorrem de reconhecer ser o crime hediondo, não é? Então, eu não posso dizer, tem previsão aqui, tem previsão ali, ficou do jeito que estava, porque o Código Penal Militar é mais específico. Eu acho que aí está um erro de interpretação, porque a norma de extensão do artigo 9º, inciso 2º, diz que os crimes previstos no Código Penal comum são militares, se praticados naquelas circunstâncias, né? Então, temos que ir raciocinando na perspectiva do conflito aparente de normas. E vejam, não é fácil, né? Isso vai ter um estresse especial na questão das drogas, né? Que a resposta vai ser ruim, né? A resposta vai ser horrorosa, né? Mas, depois, os novos crimes militares, na perspectiva de uma sucessão temporal, entendo sim que revogam todos os crimes militares antigos. Mas vejam, revogam os crimes antigos na perspectiva de uma mesma definição e que tem uma pena mais grave ou que tem uma pena menos grave, porque isso significa mudança de entendimento do legislador. Então, se fez a mesma descrição e a pena é diferente, não, então o crime novo tem que ser melhor do que o antigo. E se ele entra no ordenamento jurídico depois, ele entra como aprimoramento. Revoga o antigo. Se ele chega com a natureza de hediondo e o outro não tinha, é porque devia ter, então ele revoga o antigo, né? E aí nós vamos tentando raciocinar dessa maneira. E se eles são absolutamente iguais? Bem, se eles são absolutamente iguais, não há inovação. Então, quando se refere à legislação penal, aquela tipificação é irrelevante, porque ela não traz nenhuma inovação, não é? Agora, de toda essa premissa, eu queria chegar à conclusão de que, se a norma é material, eu só posso retroagir se trouxer benefício. Eu não posso retroagir para prejudicar. O crime é absolutamente novo, da entrada em vigor para frente. O crime é exatamente igual a um que já existia. Agora eu quero transformá-lo em militar, mas qual é a consequência disso? Eu vou trazer prejuízo? Não, então me parece que não é possível. E essa é uma reflexão que diz respeito a esse momento inicial de dificuldade, de saber o que nós fazemos com os processos que estão em curso, né? E a premissa é que eles se referem a crimes comuns. Porque na hora em que foram praticados, estava em vigor uma disposição que dizia que eles eram crimes comuns. E depois entra em vigor uma disposição que diz que eles podem ser, ou melhor, dali para frente serão militares. Bem, mas para retroagir, eu tenho limitação, né? E definindo essa limitação, eu vou à segunda parte, que é de competência. Então, se houver retroatividade, aí sim eu mando para a Justiça Militar. Não é mandar
todos os processos para a justiça militar, porque senão eu estou desconsiderando a parte material, que é o pressuposto, e olhando só para a secundária, decorrente, que fala então dos efeitos processuais. Mas aí, nesse contexto de conflito aparente de normas, olha que dificuldade. O artigo 290 do Código Penal Militar fala de crime de drogas, fala de uso e de tráfico ao mesmo tempo, mas lá está escrito assim, em lugar sujeito à administração militar. Nossa, agora nós temos, incluídos os crimes da Lei 11.343, mas o crime anterior não tinha exatamente a mesma definição. Tem um elemento que traz uma especificidade maior e a resposta ficou horrível, né? Então, agora, traficar drogas dentro do quartel é menos grave do que traficar fora. Para ser sincero, olha, a pena máxima do 290 é a mínima do tráfico lá na 11.343. Então, a resposta não está boa, nós vamos precisar fazer ajustes, e acho que esses ajustes devem ser legislativos, não é? Porque na estrutura existe lá uma especificidade, em lugar sujeito à administração militar. É como se o legislador dissesse, olha, nesse caso específico eu quero essa resposta. Só que a resposta ficou desproporcional, a resposta ficou ruim. Então, dentro do quartel é mais brando do que fora, o que me parece ser, evidentemente, um absurdo, e a ideia não era essa. Mas vejam outros casos, e a ideia é não prolongar nessa perspectiva, que eu queria fazer outras provocações. Mas, percebam, o Código Penal Militar, no artigo 206, fala em homicídio culposo. O Código de Trânsito Brasileiro, no 302, fala em homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Me parece que os dois tipos coexistem muito tranquilamente. Eu tenho uma norma geral no CPM e uma norma específica no Código de Trânsito Brasileiro. Vejam agora a situação de um novo crime militar mais complexo, mais completo. O artigo 308 do CPM fala em corrupção passiva e não incluiu a conduta de solicitar. E aí eu ouvi lá no MP alguém dizendo assim, não, no Conselho Nacional do Ministério Público, alguém dizendo assim, não, então a gente pega uma parte do 317 do Código Penal e outra parte do 308 do Código Penal Militar. Essa solução não parece boa, não é? Eu tenho dois tipos, um é mais completo do que o outro, eu tenho a revogação do menos completo, né? Me parece. Essa é a primeira impressão. Então, agora nós teríamos que ter o crime militar previsto no artigo 317 do Código Comum, combinado com o artigo 9º, inciso 2º, a linha tal do Código Penal Militar. Talvez essa seja uma oportunidade para eu expressar essa ideia que me parece importante. Como é que as denúncias são feitas na justiça comum, militar? Nós, quando precisamos fazer a menção a um crime omissivo impróprio, nós dizemos o artigo tal, combinado com o artigo tal, que faz a construção da omissão imprópria, né? Acho que aqui vai ter que ser feito do mesmo jeito. Então, eu tenho artigo 317 do Código Penal, combinado com o artigo 9º, inciso 2º, uma das alíneas. Aquela linha lá do serviço e tal. E eu fiz essa colocação, e aí uma promotora falou assim, mas o réu se defende dos fatos e não precisa dizer isso. Eu digo assim, olha, está certo, ele se defende dos fatos. Mas o que é a denúncia? A denúncia é uma petição inicial. E a petição inicial tem uma causa de pedir e um pedido, não é? Então, a causa de pedir qual é? No dia tal, às tantas horas, cometeu esse fato. E qual que é o pedido? E a acusação é imputação, mas pedido de condenação, não é? Então, a acusação vai dizer, quero que se aplique pena com base nesse dispositivo. Então, tem que indicar qual é o dispositivo, porque é com base nele que o juiz faz a delimitação, né, os objetivos, perdão, os limites da coisa julgada. Não é possível pedir para condenar por uma coisa e simplesmente condenar por outra, né?
nós vamos ter que fazer essa correlação entre acusação e sentença. Então, na acusação tem que ter, sim, a indicação de o que você está querendo, e o que você quer é um pedido com base em uma lei determinada. Bem, mas, então, as premissas são essas, né? A modificação é uma regra de direito material, que muda a natureza do crime, que no momento que foi praticado, porque é esse o objeto de interesse, né? Daqui para frente não tem dificuldade. A questão são os crimes que estão sendo apurados, né? Ou por inquéritos ou por processo ainda. Eu tenho que trabalhar com essas duas premissas, né? E retroatividade da situação prejudicial e retroatividade da situação benéfica. Bem, apurar isso aqui não é uma coisa muito simples, né? Até minha transparência não ficou boa ali, né? Mas me parece que uma visão sistêmica levaria à conclusão de que, se nós reconhecermos o crime como militar, a referência à parte geral do Código Penal militar. E essa é outra questão que também daria aqui horas de discussão, né? Como eu tenho um ordenamento jurídico com duas partes gerais? Então, assim, essa ideia de parte já indica que não é todo, né? Mas é parte em relação especial, né? Então, assim, no sistema, uma parte é geral e outra parte é especial. Agora, como é que eu tenho duas partes gerais? Então, elas não são gerais, né? Elas são parciais também, né? Mas o artigo 12 está dizendo assim, olha, aplica-se a parte geral do Código Penal, salvo disposição expressa em contrário. E aí tem um conjunto de disposições em contrário. Só que esse conjunto de disposições em contrário não sofre uma atualização como deveria, e nós vamos fazendo algumas adaptações. E vejam, algumas adaptações à cultura militar resiste. E resiste com argumentos que me parece que não são muito bons. Aí eu já começo talvez a incomodar um pouco quem me escuta. Porque se eu entendo possível completar o Código Penal Militar com o artigo 68 do Código Penal Comum e trazer para o âmbito da Justiça Militar a aplicação da pena em 3 fases, que isso não está previsto no Código Penal Militar. Se eu consigo trazer os regimes prisionais, o regime prisional é até mais fácil, porque o artigo, salvo engano, 2º da Lei de Execuções Penais diz que se aplica, né, aos crimes militares, mas lá está escrito que se aplica se o indivíduo estiver preso em instituição civil. E aí, no segundo seguinte da reflexão, nós chegamos à conclusão de, mas qual que é a distinção se ele está no estabelecimento civil ou militar? Não, ele tem que ter progressão de regime nos dois. Isso não faz a menor diferença. Quer dizer, essencialmente, eu não posso fazer uma distinção. Aí alguém diz assim, mas como que no quartel o indivíduo vai ter progressão de regime? Porque a lógica do quartel... Eu digo assim, mas a lógica do quartel não é incompatível. Eu fui corregedor da Justiça Militar e fizemos lá uma regulamentação. E, entre outras, eu coloquei o direito de visita íntima, que está na Lei Estadual de Execução Penal de Minas Gerais. E aí o militar surtou, falou assim, mas como o senhor está querendo transformar o quartel num motel? Eu falei, o senhor me entendeu completamente mal, né? Eu só estou querendo dizer que o preso militar tem os mesmos direitos que o preso civil. Se o preso civil pode encontrar com a mulher dele, por que o preso militar não pode? Ah, não, mas o quartel não tem essa condição. Eu digo, o senhor cria a condição. Porque eu não posso negar um direito porque eu não tenho a condição, né? Então, percebam, em algumas coisas nós aceitamos, em outras não. E o argumento que serve para incorporar algumas novidades da parte geral tem que servir para incorporar todas. As possíveis, não é? Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Por quê que não é possível? É possível por quê? Incompatível com a lógica militar? Eu digo, não consigo entender isso.
E percebam, talvez um argumento do veto do Tribunal de Exceção faça com que a gente retome a reflexão sobre alguns elementos da cultura, não é? E, desembargador Moinhos, eu não sei se isso já lhe foi posto. Quando eu cheguei na Justiça Militar, eu vi uma das coisas mais impressionantes, assim, essa sucessão de coisas. A primeira dizia assim, porque o Clemenceau, o ministro francês, ele é dito que, ao lado da sociedade civil baseada na liberdade, existe a sociedade militar baseada na hierarquia e disciplina. E o juiz das liberdades não é o mesmo juiz da hierarquia. Eu falei, gente, aí eu tenho que escolher? Não, porque se eu tiver que escolher, eu vou ser o juiz das liberdades, né? Mas a premissa do raciocínio me parece estar errada. Nós só temos uma sociedade que é brasileira. E nessa sociedade brasileira, pelo menos a Constituição que eu leio, está escrito isso. E nessa sociedade tem muitas funções e expectativas diferenciadas. Mas isso não significa estabelecer um juízo de exceção que sempre traz um prejuízo para o servidor militar. Me parece isso inconstitucional. Como o pior que eu tenho ouvido. Como a gente precisa, né, de legitimação, então, os colegas lá, muitas vezes, dizem assim, não, porque a justiça militar é mais rigorosa, porque o militar prefere ser julgado na justiça comum e não na justiça militar. Eu digo assim, gente, mas vamos pensar 2 minutos, porque se eu digo que a justiça é rigorosa, ela não presta, ela não é justiça. Ela não pode ser justiça rigorosa, ela é justiça. Se ela tem um desvio de maior rigor, ela deixou de ser justiça. E quando eu digo que a nossa justiça é mais rigorosa, olha a grosseria. Eu estou dizendo que a comum não é, né? Então, a justiça comum tem um desvio para menos, né? Nós temos um desvio para mais e a justiça comum tem um desvio para menos, né? Então, o discurso é horroroso. Quer dizer, a justiça tem que se esforçar para ser justa, não é? E aí o nosso desafio. Mas o fato é esse. Nós temos a possibilidade de completar o Código Penal Militar na sua parte geral com construções da parte geral do Código Penal Comum. E isso tem sido feito e ninguém tem achado ruim. Agora, com relação a algumas coisas, não se tem aceito com base na lógica da proteção exclusiva da hierarquia e disciplina. Vou tentar voltar a esse tema depois. Mas, percebam, se o crime é militar, ele se submete ao Código Penal Militar na sua parte geral, ainda que seja extravagante, e se submete às regras do Código de Processo Penal Militar também, não é? Porque esse é o conjunto, o sistema vem esse pacote, né? Não dá para dizer, mas os crimes que estão previstos no Código Penal são sujeitos ao Código Penal Comum, o processual penal comum. Mas que construção é essa? Não tem jeito. Nós também temos um Código de Processo Penal Militar. E esse Código de Processo Penal Militar não sofreu alterações, mas ele vem junto no pacote. E nós temos o mesmo problema. Eu vejo com muita felicidade a percepção de que um sistema acusatório exige que o réu seja interrogado por último, para que ele saiba o que foi produzido contra ele, não é? E aí, nós hoje, sem dificuldade nenhuma, temos uma norma no CPPM que diz que o primeiro ato seria o interrogatório do réu, e nós, então, incorporamos o avanço do Código de Processo Penal Comum. Nós também incorporamos a proibição de condenação com elementos exclusivamente produzidos no inquérito, mas eu tenho até alguma vergonha de falar, que eu fico pensando assim, será que isso é só no meu estado? Não entendo por que nós prosseguimos o processo contra réu citado por edital e que não aparece. Isso parece ser assim medieval, não é? Mas isso acontece. Não, o CPPM não prevê a suspensão do processo do réu citado por edital. Eu digo assim, mas isso é lógico que eu não posso prosseguir com um processo contra quem não consegue se defender. E nós já percebemos isso.
mas não se incorporou isso na prática. Eu não sei como é que é aqui, às vezes algumas das críticas não se aplicam, mas isso me dá um desconforto profundo, como que eu, lá no meu estado, sou sempre voto vencido, porque isso tem uma nulidade evidente, porque eu não posso prosseguir contra um indivíduo que não tem condição de se defender. Bem, e outras questões, né? Fiança, prisão provisória, nada disso se aplica na justiça militar, e eu também não sei porquê. Não sei porquê, né? Bem, então, claro, quando nós vamos pensar em benefício ou prejuízo, perceba a complexidade da situação. Eu tenho que perceber penas, eu tenho que perceber execução das penas, eu tenho que perceber processo, se ele perde direitos na relação processual, não é? Me parece que eu não poderia, existindo um sistema, deixar de reconhecer um prejuízo que seja de natureza processual, para impedir a retroatividade da consideração do crime militar. E talvez seja mais ousado ainda, mas parece que não tem outro jeito. Não é possível trabalhar com a lógica formal. Quer dizer, eu vou ter que perceber o prejuízo do lugar que eu estou trabalhando. Então, não, aqui nós complementamos o Código de Processo Penal com esse instituto, se não complementamos com aquele, então ele vai ter prejuízo. Por exemplo, lá em Minas Gerais, nós aplicamos transação penal há mais de 10 anos na Justiça Militar. E, está falando nesse tema, né? Na nossa polícia não é um bando armado. A nossa polícia não está sem controle só porque aplicamos a transação penal. Esse argumento tem um problema de investigação empírica. Nós aplicamos mais transações do que condenações, e nem por isso a polícia desandou. Então é possível até usar outro argumento, mas não de que a polícia vai... São argumentos assim meio espetaculosos, né? Vai virar um bando armado, não sei o que. Isso é um pouco exagero. E a experiência está dizendo que não é assim. Bem, então eu tenho que considerar isso. Se for para uma justiça onde predomina o entendimento de que não cabe a transação penal, tem prejuízo. Se for para uma justiça em que predomina o entendimento de que cabe, bem, nesse particular já não tem prejuízo. Caberia aqui, caberia ali também. Né? Mas um benefício, e percebam, são primeiras reflexões, eu acho que ainda precisamos aprofundar muito, né? Mas uma das primeiras perspectivas que vi de benefício foi o da prescrição. A prescrição no Código Penal Militar não sofreu as alterações que sofreu o Código Penal Comum e me chamam a atenção o período mínimo de prescrição, que no Código Penal Comum passou a 3 anos e no Código Penal Militar continua em 2. Então, num caso concreto, talvez seja muito interessante reconhecer, percebam o raciocínio, reconhecer a possibilidade de retroatividade da lei material. Como consequência, deslocar para a Justiça Militar. Lá, reconhecer o Instituto Material da Prescrição. Esse caminho. A prescrição na Justiça Militar, ou no Código Penal Militar, ainda tem outra característica interessante, que eu não sei como é o entendimento predominante aqui, mas lá é possível a prescrição retroativa. A prescrição retroativa tem uma referência expressa no Código Penal Militar e uma referência que foi interpretada, me parece que com confusão do Código Penal Comum, porque a Lei 12.234, não é na exposição de motivos, no caput do seu primeiro artigo, diz assim, altera-se o artigo 110 do Código Penal para acabar com a prescrição retroativa. E aí, na redação, diz assim, não poderá nesse período. Mas aonde diz que poderá em outro período? Não poderá nesse período quer dizer que poderá em outro. E o discurso dos advogados costuma ser o discurso prevalente, né? Não, só está dizendo que não cabe nesse período, então cabe no outro período. Bem, mas é só ler a lei de origem. A lei de origem, 12.234, diz que não cabe mais prescrição retroativa. E a lei está lá em vigor ainda. Bem, mas na Justiça
na Justiça Militar tem previsão expressa ainda de prescrição retroativa, e isso pode ser bom. Bem, nós temos uma outra questão que se apresenta, talvez, para a nossa reflexão. Quando nós incorporamos outros crimes, e agora são militares, eles vêm com toda a regulamentação, inclusive da ação penal, que é necessária a sua apuração. E lá na Lei 9.099, nós temos, e vejam como é interessante isso, o crime de lesão corporal está no Código Penal. A ação penal, a ele relativa, está prevista no Código Penal. A Lei 9.099 poderia ter dito assim: acrescente-se um parágrafo no artigo 129 do Código Penal, para dizer que precisa de representação. Ela não disse isso. Ela disse, fora, né? Na legislação extravagante tem a previsão. E nós não achamos ruim, nós complementamos. Ah, tudo bem, o crime está aqui, a parte geral está aqui nesse estatuto, mas nós entendemos que tem uma exceção fora e está tudo tranquilo, não tem problema. Né? Bem, agora nós temos uma inovação. Agora eu tenho um crime novo militar, que é o crime de lesão corporal leve, que existe uma oportunidade para juízo de conveniência, oportunidade de conveniência da vítima, que é a representação. E eu entendo que isso incorpora também, junto com a nova definição do crime, e a solução para essa questão já está lá no artigo 91, da mesma Lei 1099, que diz assim: nos casos em que essa lei passa a exigir representação para a propositura de ação penal pública, o ofendido e seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Isso aplicou em 95 e agora aplica novamente. E percebam, é uma situação mais favorável. E aí, a resistência que eu tive nesse encontro do Ministério Público é de que é incompatível com a lógica militar, porque um militar jamais representaria contra seu superior. Eu, sinceramente, não me convenço do argumento. Porque, se fosse assim, no Conselho Permanente de Justiça, o inferior jamais votaria contra o entendimento do superior, não é? E percebam, a ideia da representação não está sendo bem apreendida. A representação é um direito da vítima de fazer um juízo de oportunidade e conveniência sobre o processo. E esse direito pode ser afetado por ameaças, por uma série de coisas. Então, o que cabe é proteger a vítima para o exercício do seu direito e não excluir o direito. Porque esse raciocínio me parece razoável. E percebam como fazer comparações nos ajuda. O indivíduo falou assim: ah, mas agora então é o indivíduo que é atropelado pelo carro, pela viatura da Polícia Militar, que tem medo do policial militar e não vai fazer a representação. Eu falei: ah, sensacional. Mas ele faz contra o policial civil? Porque o policial civil também pega a viatura, também atropela os outros. Então, por que ele tem medo do policial militar e não tem medo do policial civil? Eu não entendo o raciocínio. E percebam que talvez alguns desses argumentos que eu uso tenham uma dificuldade maior de aplicação no contexto da Justiça Militar da União, porque não se tem paralelo, não dá para fazer um paralelo entre o trabalho do soldado do Exército e do agente da Polícia Federal, é completamente diferente. Quer dizer, os escopos são diferentes. Agora, nós temos um único sistema de defesa social, em que trabalham policiais civis e policiais militares. E aí, muitas vezes, juntos, cometem exatamente o mesmo crime. E aí eu digo assim: tem transação para um e não tem transação para o outro. Eu não consigo entender. Consigo entender.
E agora vou incorporar um argumento sensacional que o desembargador Moinhos me deu. Ué, mas cabe colaboração premiada para crime gravíssimo. Como é que eu não posso fazer transação nas porcarias aqui dessa? Porque parece que os crimes são horrorosos, né? Alguns até têm maior repercussão. Mas você não está falando de crimes gravíssimos. A gente está falando de crimes de pequeno potencial ofensivo. E, nessa perspectiva, muitos disseram assim, mas como que a justiça militar vai julgar abuso de autoridade? O pessoal pode até mudar. Mas hoje abuso de autoridade é um quase nada jurídico, né? Porque a pena máxima é 6 meses, isso vira cesta básica. E percebam, o indivíduo hoje tem direito ao juizado especial, lá em Minas Gerais, estão declinando, e aí a minha preocupação, porque é a questão da retroatividade, estão declinando do juizado especial criminal, crime de abuso de autoridade para a justiça militar. Talvez seja bom, porque talvez tenha prescrito, não é? Mas vejam, qual que é o problema da justiça militar julgar abuso de autoridade? Abuso de autoridade hoje, pode ser que mude, mas hoje é um crimezinho, não é? Tem uma pena muito pequena como pena máxima. Né? Mas, senhores, eu queria falar muitas outras coisas e nessa, antes de eu chegar nesse finalzinho, só para concluir, existe Doutor um Fernando, posicionamento. por favor, pode ficar mais 10 Não, porque minutos. não, É importante o seu raciocínio. Não, começa a até interromper, não. é bom a fase de diálogo, né? Porque eu fico falando sozinho, na hora de dialogar eu acho que a gente ganha mais. Mas uma das preocupações, e essa aqui foi anterior, eu não sei se eu volto aqui. Tá, essa aqui vale. Se houver a ideia da retroatividade, nós temos um referencial que eu também não estou muito bem convencido, mas existe. A posição dos tribunais superiores, do Supremo, é de que, reconhecida, no caso, a natureza militar daquele fato, então, que foi praticado antes da nova lei, no caso concreto, se houver sentença, a sentença fixa o juízo natural, e aí nós não poderíamos deslocar a competência, só deslocaria antes da sentença. Eu, assim, talvez tenha mais dificuldades do que os outros, mas eu não entendi a lógica do raciocínio, porque a questão do juízo natural é muito clara, nós só não decidimos quando é que ele é fixado. É antes do crime, é antes do julgamento, antes do julgamento de primeiro grau, antes do julgamento de segundo grau, porque essa que é a questão. Então, se nós decidirmos o juízo natural pelo momento do crime, quer dizer, tem que ser antes decidido qual é o juiz, se eu entender que esse princípio é absoluto, ele não vai mudar mais, não tem retroatividade de jeito nenhum, ou ao contrário, uma solução esquisita, né? Eu vou dizer que ele é crime militar, mas não posso deslocar a competência, ele vai ser julgado na justiça comum, e a gente vai criando os absurdos, né? Porque eu tenho um outro problema constitucional, é que a competência é definida na Constituição. Então, como é que a justiça comum julga crime militar? É o mesmo absurdo de dizer que a justiça militar julga crime comum. Como assim? Então, eu tenho o princípio do juiz natural, desafiando ponderação com o princípio da competência absoluta. Né? Mas, bem, eu assim, realmente só para fechar, eu queria fazer essa provocação que, na verdade, é uma angústia minha. E aí eu venho dividir com todos. Eu penso que o direito penal militar, por todas as indicações que faz, seja na sua parte especial, que é dividida em capítulos referenciados a bens jurídicos diversos, seja agora que incorpora leis novas e vamos ter crime militar ambiental, crime militar de licitação, crime militar de muitas e muitas perspectivas diferentes. Eu não posso ter um discurso único
de que o crime militar sempre e essencialmente ofende hierarquia e disciplina. Não. A Constituição está me dizendo que hierarquia e disciplina são pilares de organização das instituições militares. E percebam, nem para as instituições militares a hierarquia e disciplina é fim. A hierarquia e disciplina é meio. E aí, para as polícias, meio para se organizar melhor e preservar o direito do cidadão à segurança pública. O sistema de defesa social é vinculado à segurança pública no 144. As instituições militares, o fim é proteger a soberania nacional, a integridade do território, etc., etc. As Forças Armadas não têm como fim a preservação da hierarquia e disciplina. Então, percebam, até para as instituições militares, a hierarquia e disciplina é um meio de organização, e que tem como escopo o melhor trabalho, a melhor organização, a melhor prestação de serviço. E, basicamente, quem tem que velar por isso é a corregedoria, não é a justiça. A justiça tem compromisso com a Constituição e com as leis. E, claro, isso é uma expressão muito abrangente. Lá na Constituição, o que ela tem que observar é os direitos fundamentais do servidor militar. É isso. Então, o Poder Judiciário não tem compromisso com a hierarquia e disciplina. Ele tem compromisso com os direitos fundamentais do servidor civil, do servidor militar, de quem não é servidor, de quem é concebido, mas não é nascido. Quer dizer, a construção é bem mais abrangente. E o próprio Código Penal Militar dá essa indicação. Ou seja, eu tenho tipos que são agrupados conforme o bem jurídico predominante. Então, se a gente está falando de homicídio, e pode ser de militar contra militar, o bem jurídico predominante é a vida. Não dá para chegar a conclusão diferente, né? E eu tenho muita preocupação com isso, porque deslocar o foco de atenção para a qualidade do serviço prestado pela instituição militar, que tem como destinatário o cidadão, a sociedade, para a hierarquia e disciplina, cria um sistema de exceção, que é voltado só para dentro dele mesmo, para a sua autopreservação. As polícias, os corpos de bombeiros, exército, marinha, aeronáutica, são instituições democráticas. Elas servem o povo. Elas não podem se servir e criar, digamos, cápsulas ou ilhas de proteção que só pensam para dentro. Não parece ser possível. E com base nessa premissa equivocada, aí nós vamos tirando as consequências que me parece que são graves para a vida do servidor militar. E percebam como isso desafia um exame de complexidade em diversos aspectos, para levar o olhar um pouquinho para distante dos problemas criminais. Será que é possível entender que um regime de previdência seja igual para todos os indivíduos do país, sendo que uns, porque servem no exército, ficam 4, 5 meses numa área de fronteira, que quando acaba o serviço, ele entra numa barraca e dorme lá, ele não volta para a casa dele, ele não vê a família dele há meses, ele fica lá à disposição do Estado brasileiro numa área de fronteira. Será que a lógica tem que ser a mesma para um policial militar que entra num turno de plantão e não sabe se acaba naquela hora, porque entra numa ocorrência e prolonga, e dá, então, mais do que um horário de serviço do funcionário público? Então, nós precisamos perceber todas essas peculiaridades, mas entendendo os militares como titulares, sujeitos de direito, e o Poder Judiciário comprometido com a preservação desses direitos. E essa lógica da hierarquia e disciplina leva a discussão, o raciocínio, para uma outra perspectiva, que me parece que não é democrática. Desculpa se me prolonguei, desembargador Moinhos, muito obrigado pela atenção de todos. A ideia é deixar essa transparência, se alguém puder, tiver interesse, for útil. Muito obrigado, então.
Antes de passar a palavra ao primeiro debatedor, que será o desembargador Luiz Noronha, eu quero dizer que eu tenho a impressão que a escolha do doutor Fernando, professor Fernando, do juiz Fernando Galvão, foi muito acertada. E ela derivou de uma feliz coincidência. Quando surgiu a importância do debate, eu tinha a ideia de convidá-lo, pela sua história, da sua participação, inclusive do conhecimento que tem, que ficou aqui demonstrado. Mas deixei que a doutora Ana Paula sugerisse, porque ela está como auditora, tem participado de eventos, seminários, promovido pelas polícias militares, os corpos de bombeiros, enfim, os tribunais estaduais militares, aquela pessoa que, no entender dela, seria boa para nos trazer essa reflexão pela primeira vez. E ela sugeriu exatamente o nome, doutor Fernando Galvão, então isso justifica o acerto. Eu gostaria muito de registrar, antes de passar a palavra, e um agradecimento especial às várias instituições que estão prestigiando este evento, principalmente as polícias militares, a nossa Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, e eu faço um agradecimento especial à presença e o apoio aos corregedores da Polícia Militar, o Coronel Pimenta, e ao corregedor do Corpo de Bombeiros, Coronel Laviola. Muito obrigado. Eu também quero fazer uma referência a membros da magistratura, claro, estadual aqui, e queria, na pessoa do desembargador Fernando Almeida, e em particular a desembargadora Giselda Leitão Teixeira, que estão prestigiando o evento, e particularmente eu me refiro à desembargadora Giselda, que foi minha colega de concurso, amiga, de ingresso no Ministério Público. Hoje, pelo 5º Constitucional, estamos juntos na desembargadoria, no 2º grau em atuação neste Estado, e ela, por muitos anos, atuou na auditoria militar do Estado do Rio de Janeiro, como membro do Ministério Público, conhecedora, e sempre esteve presente em situações como esta. Então, agradeço muito a presença da desembargadora Giselda, fundamental para nós. Os advogados e a Defensoria Pública, doutor Nilson Mara, é uma satisfação estar aqui em seu nome, homenageio os advogados, e a Procuradora de Justiça, Márcia Pinheiro, representando também aqui o Ministério Público. Bom, quero passar a palavra agora ao doutor, meu colega de Câmara, amigo desembargador Luiz Noronha Dantas, num rápido